A primavera chegou. É a estação das flores, ou pelo menos ela é famosa por isso. Aqui no Brasil, que é um país tropical, temos flores o ano inteiro, mas em regiões mais frias, tanto muito para o sul quanto muito para o norte, a primavera traz o fim do gelo e a promessa de uma vida melhor. Imagina isso acontecendo muito tempo atrás. Para os nossos antepassados, a chegada da primavera significava muitas vezes a diferença entre a vida e a morte. A primavera era um novo começo. Muitos povos antigos consideravam a primavera como o começo do ano. Até o nome da estação está ligado a isso. Primavera quer dizer primeira estação. No hemisfério norte, a primavera chega em março. Aqui para nós, no hemisfério sul, ela chega em setembro. Mas será que a primavera é mesmo um começo? A primavera e o verão, o outono e o inverno acontecem todos os anos. As estações formam um ciclo, se repetem e se repetem e se repetem. Então, quando começa isso tudo? Quando nós podemos começar a contar o tempo? Contar o tempo nem é tão difícil, especialmente nos dias de hoje. Temos relógios, calendários e muita tecnologia. Mas o que é o tempo, afinal de contas? Essa é uma pergunta bem difícil. Nem os cientistas de hoje sabem explicar direito o que é o tempo, mas a gente sabe que ele existe e que pode ser contado. E como tudo que existe, o tempo tem um começo. O tempo começou muito antes de existirem seres humanos. O tempo começou muito antes de existir vida na Terra. O tempo começou muito antes de existir o próprio planeta Terra. O tempo começou junto com o universo. O tempo começou no Big Bang. O Big Bang não foi exatamente uma explosão. O Big Bang foi o nascimento do tempo, do espaço e de tudo que existe. Só que esse tudo que existe era bem diferente do que é hoje. Você, quando nasceu, era bem diferente do que você é hoje, não é? O universo nasceu no Big Bang e junto com ele surgiram o tempo e o espaço. O tempo foi passando, o espaço foi crescendo e as coisas no universo foram se transformando. Partículas, átomos, moléculas, nebulosas e estrelas, e em torno de estrelas, planetas. E foi assim que surgiu um planetinha e sua lua, como um casal dançando de mãos dadas, uma união tão importante que determinou o modo como aquele mundo girava em volta de sua estrela, levemente inclinado. Isso criou um ciclo regular de luz e calor, ora mais, ora menos intenso. Criou um clima. Isso foi fundamental para que nele surgisse vida, e a vida prosperou. E foi nesse planetinha do universo que surgimos nós. Não fomos os primeiros. Mas sabe aquela forma de vida que gosta de fazer perguntas difíceis e de buscar respostas para tudo? Pronto, somos você e eu. E o tempo continuou passando. Eras, séculos, e aquele planetinha e sua lua sempre girando em volta de seu sol amarelo. A cada volta demos o nome de ano, e ele vai percorrendo seu caminho, rodopiando como um peão, como se fosse perfurado por um enorme palito imaginário que os cientistas chamam de eixo de rotação. Viu como adoramos dar nomes para as coisas? Esse eixo de rotação é levemente inclinado e sempre aponta para uma mesma direção. Então, durante seu passeio ao redor do Sol, a Terra vai sendo iluminada e aquecida por ele de maneiras diferentes. Ora, o hemisfério sul recebe menos luz do Sol, ora ele recebe mais luz. E essa mudança na iluminação faz com que esteja ora quente, ora frio, ora chuvoso, ora seco.
E assim o ano foi dividido em estações de acordo com a posição do planeta em sua órbita. Essa época que está começando agora, por exemplo, é a que chamamos de primavera. Quando falamos em primavera, logo pensamos em jardins floridos, cheios de borboletas e abelhinhas e belos cantos e passarinhos. Mas o nosso planeta é grande e a primavera pode não ser a mesma para todos os que vivem nele. Aqui mesmo no Brasil, você ficaria intrigado com as diferentes formas como a primavera se apresenta. Se cada lugar tem uma primavera diferente, vamos celebrar todas elas. Para essa celebração, chamamos alguns amigos planetaristas de várias partes do Brasil para contarem as principais características da primavera em suas regiões. Na região sul do Brasil, onde o clima é subtropical, a primavera tem características tradicionais. Com o aumento da temperatura, há um aumento da umidade do ar e, consequentemente, um maior volume de chuva em períodos relativamente curtos, gerando, por vezes, grandes enchentes. Bom, sobre a primavera, eu acho que é a minha estação favorita, porque eu gosto de calor, mas eu não gosto daquele calor que faz no verão. Por exemplo, os dias da primavera eles são muito mais agradáveis, porque de dia tá um sol, tá um calorzinho gostoso, e aí de noite tá uma temperatura mais amena, melhor para dormir. Também acho que são dias muito bonitos, que você tá dentro de casa, tá trabalhando, e aí você olha pela janela e pensa, nossa, que dia bonito, né? Dá vontade de sair, de praticar uma atividade ao ar livre. E nos dias que não tá chovendo, porque é uma época que começa a chover, os finais de tarde são muito bonitos com o céu colorido, mas se não, sempre chove no fim do dia, então a gente tem que se programar antes para não tomar chuva. Por incrível que pareça, é irônico pensar que a gente não tem assim espécies de flores de grande destaque, exceto o flamboyant, porque assim, o que gera mais destaque aqui em Brasília são as flores que aparecem no inverno, no caso os ipês, o rosa, o roxo, o amarelo e finalmente o branco, que ainda tem algumas espécies florescendo espalhadas pela nossa capital. Agora em setembro é quando nós teremos as primeiras chuvas, depois desse longo período de secura. Aqui em Brasília atravessa por mais ou menos 100 dias esse período, lá desde maio até o presente momento, com o início da primavera. E agora a gente tem também o frutificar de algumas espécies, como por exemplo as mangueiras. Temos muitas espalhadas pelo DF. E é elas que a gente vai ver com uma certa frequência se frutificando por todo o nosso Distrito Federal. Em Salvador, nós estamos a cerca de 13 graus ao sul do Equador e a aproximadamente 38 graus ao oeste do meridiano zero. E essa época do ano marca, por assim dizer, o final da estação chuvosa, que começa após o equinócio de março, né? E abril tende a ser historicamente um mês mais chuvoso, e agora, nessa primeira metade de setembro, vai terminando a época das águas em Salvador. E, portanto, o termo primavera, que deriva de um étimo latino para primeiro verão, ele está bastante adequado para a nossa região, porque assim que o Sol, na constelação de Virgem, intercepta a linha equinocial, o Equador Celeste, e passa a percorrer o segmento da eclíptica que está ao sul do Equador, nós aqui começamos a sentir imediatamente a mudança de clima. Então, já em outubro, o Sol passa pelo zênite de Salvador, né, formando realmente um primeiro verão, uma região, uma estação muito quente, né? Depois o calor aqui dá uma atenuada e o Sol retorna aparentemente e cruza o zênite de Salvador em fevereiro. Então nós aqui temos o que poderia dizer um verão mais dilatado, né? Um verão mais longo, onde a estação chuvosa é o inverno. Já na Chapada Diamantina, onde eu também moro parte do tempo, a climatologia é completamente diversa. A estação das águas é de novembro a março, né? E o inverno é uma estação seca. Embora chova um pouco, né? O equinócio da primavera ele marca
o final do inverno e o início realmente de uma estação muito seca na Chapada Diamantina, onde há incidência de queimadas, inclusive, né? Normalmente setembro ou até outubro, e a partir de outubro, chegando novembro, então dá uma amenizada e em novembro começa a ter as primeiras precipitações, né? Os campos se tornam então floridos, né? O que gera uma maior movimentação nos insetos polinizadores. Eu diria que essas são as principais características, né, da primavera, nosso primeiro verão. Olá, maninhos e maninhas. Estou falando aqui de Belém do Pará e estou aqui para contar para vocês um pouco sobre a nossa primavera. Ou melhor seria falar sobre a nossa não primavera. Como assim, maninha, não primavera? É isso mesmo. Ocorre que na nossa região predomina o clima equatorial, que se caracteriza justamente por não apresentar as estações do ano muito bem definidas. Isso faz com que tenhamos somente duas estações. Uma estação chuvosa, conhecida como inverno amazônico, que vai do mês de dezembro ao mês de maio, e uma estação seca, conhecida como verão amazônico, que vai do mês de junho ao mês de novembro. Assim, no mês de setembro, quando a primavera se inicia na maior parte do Brasil, estamos aqui em pleno verão amazônico. Tanto que o mês de setembro é considerado um dos meses mais quentes na nossa região. Então, viram como é pai d'égua a gente aprender mais sobre a diversidade do nosso país? Um cheiro do Pará para todos vocês, maninhos e maninhas. Outra particularidade da primavera está no céu noturno. A cada estação, novas constelações ficam mais evidentes no céu. Mas assim como o clima, o céu também não é exatamente o mesmo para todo mundo. No mês de setembro, também é interessante observar que no início da noite, do lado leste do céu, é possível observar uma constelação que os povos indígenas denominaram de Anta do Norte. E a constelação Anta do Norte fica localizada na Via Láctea, também denominada por esses povos como Caminho da Anta. A primavera é caracterizada por dias mais longos que as noites. Mas, mesmo em uma noite mais curta, é possível observar os encantos do céu noturno. Neste ano, durante a primavera, poderemos ver vários planetas ao mesmo tempo no céu, como os gigantes Júpiter e Saturno, o pequeno Mercúrio e o escaldante Vênus. E também apreciar as mais conhecidas constelações, a constelação de Órion, que abriga as Três Marias, e a constelação do Cruzeiro do Sul. Agora eu irei falar um pouquinho sobre o céu de Brasília, o céu da nossa capital. Brasília tem como costume ser falado que o céu é o mar de Brasília, e isso é uma verdade, sobretudo entre os meses de abril até agora final de setembro, que é quando há maior garantia de tempo aberto para poder ver as estrelas. Sobre constelações, vemos especialmente a constelação de Escorpião, na direção oeste, um pouco depois do pôr do sol, às 19 horas. E ela é importante porque ela parece muito rasa, é muito bonita. Aqui as pessoas têm o costume de observar a paisagem no pôr do sol, e a constelação de Escorpião estará logo depois que o sol se pôr, então fica bem interessante para observar. Para quem tem um privilégio de morar em áreas afastadas daqui da capital, poderá observar a Via Láctea logo acima, a partir da constelação de Escorpião, e poderá ir até a direção norte, onde nós temos aqui o Triângulo de Primavera, com as estrelas Deneb na constelação do Cisne, constelação da Águia, onde temos a estrela Altair, e Vega na constelação de Lira, formando o assim chamado Triângulo de Primavera.
Para quem fala que a gente mora no quadrado, aqui em Brasília nós temos, por exemplo, o quadrado aqui no céu, a constelação de Pégasus, ao lado do triângulo de primavera. Triângulo, quadrado, esses termos são muito conhecidos aqui quando nos referimos a asterismos observados da nossa capital. Então a gente vê o ponto de interrogação, constelação de Escorpião, ela é conhecida assim também, o triângulo de primavera e o nosso quadradinho. Aqui em São Paulo, durante a primavera, a constelação que eu mais gosto de ver é a constelação de Pégasus, porque está no céu basicamente a noite toda. Outras 3 constelações que eu gosto bastante é a constelação da Águia, do Cisne e de Lira. A constelação de Lira é a mais difícil de ver, porque ela está mais ao norte e, tirando Vega, que é a mais brilhante, as outras estrelas não são tão brilhantes assim, então é facilmente ofuscado pela poluição luminosa. E o truque para conseguir observar essa constelação é você olhar primeiro para Vega e depois em algum ponto próximo de Vega. Então, quando o seu olho se acostumar com essa região escura que você está olhando, a região periférica do olho vai conseguir identificar as outras estrelas que formam um asterismo da constelação. No céu nós temos vários objetos que podem simbolizar essa estação. Uma delas é a Via Láctea. Quando criança eu conhecia a Via Láctea como o Carreiro de Santiago. E hoje a gente sabe que essa nuvem que parece nunca sair do lugar é onde se encontra o Sistema Solar. Uma constelaçãozinha cortada para quem está no sul, uma estrelinha mais baixa para quem está no norte, pequenos detalhes como num joguinho de achar os 7 erros. Cada canto do Brasil vê o céu de uma forma um pouco diferente, mas é o mesmo céu. E esse mesmo céu que vemos muda, não por causa da geografia, ele muda por causa do tempo. À medida que a Terra vai girando ao redor do Sol, algumas constelações deixam de ser vistas, outras vão aparecendo. Cada época do ano tem o seu céu típico. Céu de verão, céu de outono, céu de inverno e céu de primavera. E você? Já sabe como é esta época do ano em sua cidade? Vá para fora, sinta o clima, olhe para o céu e aprecie os encantos da primavera.